Boa noite, boa noite, graça e paz, mulheres, sejam todas bem-vindas a mais uma live da série Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos encerrar o tema falando sobre jejum e meditação da palavra. Amém? Sejam bem-vindas, Andressa, minha mãe. Sejam todas bem-vindas. Então vamos começar, né? Mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre jejum e oração, né? Um tema muito importante para nós. E na última sexta-feira, né? No dia 14, nós falamos sobre oração, sobre o poder da oração, os tipos de oração, né? Como ser intencional ao orar. E hoje nós falaremos sobre jejum e meditação da palavra. O jejum, gente, é uma forma de nos abster, né? De alimentos e bebidas ou algo que nós precisamos ou gostamos muito por um tempo determinado, né? No intuito de quê? Qual o objetivo, né? É mortificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. É uma forma de expressar a nossa dependência em Deus, né? Nossa dependência de Deus e de buscar direções de Deus, de nos aproximar de Deus, né? Então, jejuar, ela deveria ser uma prática rotineira em nossa vida, mas eu sei que muitas de nós, eu principalmente, tenho muita dificuldade nessa questão do jejum, né? Por quê? Por que jejuar deveria ser uma prática na nossa vida cristã, né? Porque isso permite que nós dediquemos um tempo em devoção a Deus, né? E atenção a Deus. Quando a gente combina oração com jejum e meditação da palavra, traz um fortalecimento a mais para a nossa fé e nos ajuda, nos aproxima mais de Deus, ou seja, nós conhecemos mais a Deus, ouvimos mais a voz de Deus. A partir daí começamos a crer mais ainda no seu poder, né? Então, assim, o que a gente tem que entender sobre o jejum, né? Muitas vezes, assim, a gente vê algumas dúvidas, né? Vem no nosso entendimento algumas dúvidas, e eu tinha muita dúvida com relação ao jejum, a prática do jejum, né? Que é uma das disciplinas espirituais fundamentais. O jejum, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, que a gente tem que mudar a nossa mentalidade, que antigamente a gente tinha esse entendimento, eu mesmo tinha esse entendimento, que o jejum era para mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa, ou para fazer aquilo que eu quero aconteça mais rápido, ou aquilo que eu quero, eu consiga acessar aquilo que eu quero, né? E o jejum não é sobre o que eu quero. Primeira coisa, jejum não é sobre o que eu quero. Jejum não muda Deus. Jejum é para quê? É para mim me aproximar de Deus. É para me mortificar a minha carne, né? E conseguir ali me aproximar do Senhor, ouvir a sua voz, ter de mais discernimento, estar mais sensível ao Espírito. Porque se a gente não mortifica a nossa carne, o que é mortificar a carne? É trazer algum dano às nossas vontades, alguma privação à nossa vontade, ao nosso eu, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente prazer. Então, assim, o jejum, ele não muda Deus. Por quê? Porque Deus, ele é imutável. Deus não vai mudar de ideia se você ficar jejuando 40 dias. Não é uma greve de fome que você faz uma chantagem emocional com o seu pai. Com Deus, essas coisas não funcionam, né? Por quê? Porque Deus é imutável, ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é amoroso. E ele vai permitir acontecer na sua vida o que realmente tem que acontecer. Não importa,
né, a quantidade de jejum que você está fazendo ou não. Então, assim, o jejum não é para nós acessarmos aquilo que eu quero, nós queremos. O jejum é para nos aproximar de Deus de forma plena, corpo, alma e espírito. Então, a gente não pratica jejum para barganhar com Deus, né? Mas para quê? Para alinhar o nosso coração ao coração de Deus, para recebermos cura, transformação, libertação, quebrantamento, né, arrependimento. Então, o jejum ele tem essa função de moldar o nosso eu, quebrar o nosso eu. E uma vez que a gente se aprofunda em Deus, que a gente se aproxima de Deus, né, através do jejum, das disciplinas espirituais, nós experimentamos o quê? Um romper, né? Um romper em todas as áreas da nossa vida. E caminhar, e começamos a caminhar no quê? Numa nova mentalidade de fé, né? Então, muitas vezes a gente precisa entrar num jejum para romper áreas da nossa vida, né? Então, a gente vê que não é sobre o que eu vou ganhar, o que eu vou obter com isso, qual que é a recompensa que eu vou, não é sobre recompensas, apesar de que elas virão, mas essa não pode ser a intenção de jejuarmos, não é para termos uma recompensa, mas sim para quê? Para sermos transformados, curados, libertos, estarmos próximos do Senhor, ouvir as suas direções, a sua voz, estarmos sensíveis, né, ao seu agir em nós, na nossa vida. Então, o jejum, ele traz essa característica para nós, né? E nós temos alguns tipos de jejum, né? E aí eu não trouxe um texto bíblico antes, porque eu vou falar de cada tipo de jejum e trazendo um texto específico, tá bom? Então, nós temos alguns tipos de jejum que nós vemos o quê? Na Bíblia. E cada um tinha um propósito específico, né? Vocês me dão licença porque estou me restabelecendo de uma crise aí de sinusite, então ao falar de vez em quando a voz ainda dá uma ressecada, a gente tem que dar uma hidratada. Então, o primeiro tipo de jejum é o jejum parcial, tá? Ele é praticado em períodos o quê? Maiores ou quando a pessoa não tem condição de abster-se de alimentos, totalmente de alimentos, né? Por causa do trabalho, de alguma condição física, né? E a gente vai ver que ele é o jejum de Daniel. Ele é um período maior, vamos ver a diferença. O jejum de Daniel foram 21 dias que Daniel jejuou, mas ele não jejuou totalmente, foi parcial. O período foi extenso, né? Então foi um período extenso, mas o que ele jejuou? Olha lá, vamos ler lá em Daniel 10, do 2 ao 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas, né? Então, qual foi o propósito de Daniel? Para ele, e ele jejuou e pranteou, estava em jejum e oração dos manjares do rei, porque ele falou, eu não vou comer dessas iguarias, eu não vou me contaminar, eu não vou participar dessa mesa do rei, porque ela não é para mim, né? Então ele se absteve desses alimentos, tanto que o chefe que cuidava deles falou, mas eu não posso fazer isso com você, depois vocês leem o texto todo. O chefe dos eunucos que cuidava dos rapazes, né? Porque o que aconteceu? Deixa eu dar uma voltadinha, talvez assim, para vocês entenderem, né? Daniel, ele foi levado, ele era cativo, né? Ali na Babilônia. E ele fazia parte do povo judeu, do povo hebreu. E ele foi levado cativo até a Babilônia. E aí o que aconteceu? Ele mais outras pessoas, as pessoas que eram levadas, o exílio da Babilônia, ele era um exílio diferenciado. Por quê?
Porque eles não queriam levar as pessoas para açoitar, eles não levavam as pessoas mais pobres, podemos assim dizer, daquela nação que a Babilônia conquistou, no caso, Israel, né? A Babilônia, o domínio babilônico chegou em Israel, conseguiu dominar eles, só que eles não levavam os mais desfavorecidos, os mais pobres, as pessoas do povão. O exílio da Babilônia foi o quê? Eles levavam a elite. Então, eram príncipes, eram pessoas que eram estudadas ali do povo de Israel, eram os príncipes das tribos, né? Era quem tinha linhagem ali nobre, então era quem tinha um certo conhecimento, uma certa capacidade. Para quê? Por que a Babilônia tinha esse objetivo? Eles não queriam escravizar o povo assim, igual o povo egípcio tinha uma concepção de dominação através da escravidão, do açoite, do trabalho forçado. O negócio deles era o quê? Mudança de mentalidade e de identidade. Então, o que eles pegavam? Eles pegavam a nata daquela nação que eles conquistavam, levavam para a Babilônia, e lá por um período de vários anos, né, eles faziam o quê? Inculcava na mente daquelas pessoas as tradições, os costumes babilônicos. E depois de um certo tempo, enviava essas pessoas de novo para suas terras natais, para eles disseminarem aquele conhecimento ali. Então, o domínio da Babilônia era um domínio de mentalidade, era um domínio de conhecimento, era um domínio assim, na mente mesmo, na maneira de pensar, na identidade. Tanto que quando eles chegavam lá, o que eles faziam? Mudavam o nome, a gente sabe que eles mudaram o nome, né? Daniel não se chamava Daniel, era Beltesazar, né? Então eles mudam o nome das pessoas para quê? Para ali começar a quebrar a identidade dele, né? E aí, igual tem os outros amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, esses nomes não eram o nome deles, esses eram nomes babilônicos que eles receberam. Então, quando eles chegavam, e aí eles começavam a oferecer banquetes para essas pessoas lá na Babilônia, para essas pessoas que foram levados cativos, e eles escolhiam também pessoas mais jovens, que estavam em um período assim, que tinham tempo hábil de passar um tempo lá, voltar e, como se diz assim, doutrinar os outros que estavam lá em Israel, para manter o domínio da Babilônia sobre aquele povo. Então eles faziam banquetes, né? Eles pensavam assim, esse pessoal era um pessoal que vivia em terras desérticas e tal, né? Não tinha muito. Então, assim, faziam banquetes para quê? Para conquistar eles, né? Com comida. Olha só. Então, era o intuito de conquistar aquele povo com comida, com iguarias. Então, eram comidas que muitas vezes, que era servida ali naquele banquete do rei Nabucodonosor, que com certeza Daniel e seus amigos, eles não jamais teriam visto coisa daquele tipo. Comidas daquelas texturas, sabores, cheiros, enfim. E aí, o Daniel falou assim, eu não vou. E aí, depois disso, tinha também a questão da veneração, né? Que eles faziam, os postes ídolos eles tinham, né? E eles tinham que se dobrar diante e se ajoelhar e se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, porque a Babilônia, eles declaravam o rei como um deus, né? O rei era considerado um deus, então as pessoas, os súditos, tinham que adorá-lo. E depois desses banquetes havia esses momentos de adoração. E Daniel, ele era um jovem, né, que tinha a identidade dele muito firmada em quem? Em Deus. Em quem ele era em Deus, na sua fé, né? Então, ele falou assim, eu não vou participar disso. Ele entendeu o jogo dos babilônicos ali. Ele entendeu, né? E ele falou, eu não vou me dobrar diante não vou me dobrar diante dessas estátuas, não vou comer desses banquetes. E Deus deu essa estrutura para Deus deu
essa estratégia para ele no momento ali. Ele falou, eu não vou, né, igual ele fala aqui, ó, durante 3 semanas, nem manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas, né? E tinha um decreto do rei, né? Que aquelas pessoas que não negassem a sua fé e que não adorassem ao Deus, a Nabucodonosor, eles seriam exterminados, né? E tinha vários tipos de torturas, de extermínios, uma delas era a cova dos leões. Fornalhas, gladiadores, levava as feras, então assim, várias formas de extermínio. Então Daniel, ele falou, eu não vou me corromper, porque ele conhecia Deus, e ele teve uma postura assim, se tiver que acontecer comigo, vai acontecer. E o chefe dos eunucos falou, mas se você não comer, vai até me prejudicar, porque você vai ficar fraco. Ele falou assim, não, eu e os jovens que estamos aqui, nós não vamos comer dos manjares do rei. Nós vamos comer apenas legumes, verduras, frutas, coisas saudáveis. E você vai ver se dentro de 21 dias nós não estaremos mais saudáveis do que os outros jovens que estão comendo da iguaria do rei. E assim ele fez um combinado com esse eunuco, com esse chefe lá dos eunucos lá do rei, do copeiro, e entrou nessa dieta de 21 dias, mas ele só não ficou sem comer, ele se alimentou, vocês entendem que ele se alimentou de coisas saudáveis, verduras, legumes, frutas, né? E depois dos 21 dias, o próprio chefe ali que estava acompanhando, cuidando desses jovens, falou para ele, nossa, realmente, vocês estão mais saudáveis, né, do que quando entraram, do que os outros. Então, esse jejum de Daniel, ele nos mostra o quê? Que é um jejum parcial, né? Foi um período longo, mas ele se absteve de alimentos específicos, né? Então, é o que nós podemos também fazer. Talvez você tenha algum problema gastro ou algum problema de glicose, que não pode ficar sem comer, tem que comer de 3 em 3 horas. Você não vai fazer um jejum de ficar 12, 18. Apesar que a gente faz jejum de 12 horas para fazer exame, né? Eu acho que 12 horas não é nem considerado jejum, é um jejum meio físico, assim, né? Mais tranquilo. Então, você não vai poder passar 18 horas, 24, 16 horas sem comer. E aí, o que você pode fazer? Você pode optar por esse jejum de Daniel, tá? Que você se abstém de coisas. Já fiz várias vezes esse jejum. Me abstia ficava sem comer açúcar, tudo que seria gostoso. Um exemplo assim, tudo que seria, que tem uma coisa a mais, sabe? Assim, um lanche, um pastel, um bolo com recheio, um bolo decorado, um bolo com glacê, com cobertura, um brigadeiro, alguma coisa assim que é mais atrativa ao seu paladar, né? E aí você tira isso. E é assim, pra mim, faz muito mais, assim, eu sinto, a minha carne sente muito mais do que o jejum normal, que é considerado normal, de horas de 14, 18, 16, 24, 3 dias, entendeu? E nesse jejum, você pode também se abster de quê? Não somente de comida, mas de alguma comida específica, mas você pode também se abster de coisas, redes sociais, né? Telefone, televisão, alguma coisa que você goste muito, não sei, né? Então, esse tipo de jejum, ele é, assim, específico para quando a gente quer mesmo, assim, mortificar a nossa carne por um tempo maior. Então, assim, ele é gradativo. Ali os 3 primeiros dias, principalmente, assim, quem tira café, quem tira açúcar, né? Porque se você pensar, você não vai passar mal se você tirar açúcar. Açúcar, seu corpo não precisa de açúcar industrializado. O açúcar que você vai consumir está na batata, no arroz, nos alimentos naturais. O açúcar que a gente precisa já está nesses alimentos. Esse outro açúcar
no chá, no café, no chocolate, no doce. Esse açúcar, ele é que nos prejudica. E vocês sabiam que o açúcar, quando a gente tira o açúcar, ele faz até com que a gente raciocine melhor. Ele tem como é que eu posso falar? Ele influencia nas nossas sinapses, sabe? Do pensamento, do raciocínio, no sistema neurológico. Então, quando a gente retira o açúcar industrializado, gente, na primeira semana é difícil, não é fácil. Te dá um nervoso, por quê? Porque ele atua ali no seu sistema nervoso, no psicológico, sistema de compensação, de compensação rápida. Então, dá aquela sensação de prazer. Nós mulheres tem muito aquilo assim, ai, tô na TPM, vou comer um chocolate, né? Porque dá aquela sensação de prazer, de dopamina, é aquela dopamina instantânea que você prova ali. E o que que acontece? Aquilo condiciona o seu cérebro a isso. Então, assim, você vai nessa situação da TPM, eu já passei várias vezes por isso. Se você for comer um chocolate, se você tiver uma caixa ali do lado, não vai um chocolate, só vai a caixa inteira, porque o seu cérebro vai pedir mais, eu quero mais essa sensação. Então, quando a gente tira o açúcar, a gente tira essas coisas que nos dão prazer, eu posso chamar esse jejum, me veio isso agora que é agora. Podemos chamar esse jejum de Daniel um jejum de dopamina. E a gente vê que nós estamos vivendo uma geração que nós estamos, assim, viciados em dopamina. Já existe... Dopamina é o hormônio do prazer. Então, assim, e um dos principais prazeres que nós temos, e isso é fisiológico a nós, é a comida, né? Então, foi muito específico essa estratégia de Daniel, né? De retirar essas iguarias, essas coisas assim que nos trazem essa dopamina, esse prazer. Daniel nem no momento lá, ele não sabia da existência de dopamina, de recompensa rápida, nada disso, mas foi, eu creio, quero crer aqui que foi o Senhor direcionando eles já para nos ensinar, amém? Porque nada na Bíblia é por acaso, tudo tem um propósito e ele se cumpre em cada momento, na vida de cada um, né? Então, esse é o jejum parcial, que você retira por um período maior algumas coisas. E temos o jejum normal, que é a abstinência de alimentos por um período menor, né? Ou não, depende de cada um, mas com ingestão de água, né? Provavelmente, ele foi o jejum que Jesus fez, lá em Mateus 4:2. Ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, nós denominamos esta forma como de jejum normal, pois entendemos ser esta a prática mais propícia nos jejuns regulares, como de um dia, né? Já fiz de 18 horas, teve uma época na minha vida que eu fazia muito jejum de 18 horas, já fiz jejum de 24 horas, né, de um dia inteiro, e nesse jejum de períodos prolongados é interessante a gente entender o que você come antes e o que você come depois. Porque também Deus não quer que você sofra nenhum dano físico, tá? Por conta de um jejum. Então, assim, dano físico que eu faço, perda de nutrientes, de forma assim, desacompanhada, tá? Então, assim, mas para toda forma de jejum, gente, toda forma de jejum, é importante o quê? A gente buscar uma orientação médica profissional para isso, né? Não podemos sair jejuando assim, à torta direita, 24 horas, 3 dias. Tem pessoas que fazem o jejum de Esther, que são 3 dias, né? Sem água, sem comida, sem nada, né? O jejum de Esther é um jejum radical, 3 dias sem nada. E tem pessoas que
passa mal, não tem condição disso. Então você tem que preparar o seu corpo para isso. Nós temos hoje o pastor Luciano Subirá, que eu vejo assim, no Brasil hoje, ele é o PhD em jejum. Né? Ele não falou só de teoria, ele vivenciou a vivência do jejum, vivenciou e vive até hoje a vivência, a prática do jejum, não somente para alinhamento espiritual, mas também alinhado a corpo, alma e espírito, porque a prática do jejum, ela traz esse alinhamento, corpo, alma e espírito. Primeiro, vai te desintoxicar, te desinflama, né? E a partir disso, do seu organismo limpo de tanta toxina, de tantas substâncias que não é necessária para o nosso corpo, de tantas coisas industrializadas que a gente acaba consumindo, automaticamente o seu corpo ele vai sofrer um reset. Ele vai voltar à estrutura original. Então ele vai mexer em regulação hormonal, hormônio de prazer, de sono, de sensação de bem-estar, de felicidade. Então assim, a gente vai sofrer um reset, né? Quando a gente entra numa prática de jejum, né? Então, por isso que os jejuns intermitentes, tem até uma pessoa que eu sigo no Instagram, que ela associou o jejum intermitente, né, com o objetivo físico, não somente para o emagrecimento, mas para um corpo saudável. Porque pensa só, gente, se eu estou obesa, se eu estou fora do peso, né, acima do meu peso, e eu começo uma prática de jejum que é, lógico, controlada aí por um nutricionista, por um especialista. Eu começo a me abster dessas coisas, porque acaba você está jejuando, você está tirando, né, doce, glúten. E eu vivo agora sobre esse regimento do zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Não é fácil, assim, não é 100% a vida inteira. Tem hora que a gente vai ter que consumir uma coisa ou outra, porque não tem condição, não tem como, né? Mas assim, no máximo do meu consumo diário, eu tenho 6 meses, vai fazer 6 meses agora, que eu entrei nesse corte, nesse regimento, zero açúcar, zero lactose, zero glúten. Por quê? Porque essas coisas traziam um inflamado, o meu corpo estava inflamado devido a essas substâncias. Então, eu vi uma mudança, assim, não somente no meu físico, na perda de peso, eu não comecei a pensar, eu vou fazer isso para emagrecer. O emagrecimento veio como consequência também, entendeu? Não tem nada também você querer emagrecer, perder peso, ficar no seu peso ideal e saudável para você se sentir bem, bonito, não. Isso é completamente normal. E o que nós temos que entender é que a gente foi de dois extremos. A gente passou antes era, podemos assim dizer, nós cristãos, né, não cuidava da saúde, não estava nem aí, que crente não tem doença, a gente ora e Deus cura, e vivia uma vida assim completamente desregrada, uma vida completamente assim não saudável, e isso não agrada a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E como que a gente não cuida do corpo? Você cuida do espiritual, tá lá com a oração, ok. Você tá lá com a leitura da Bíblia, ok. Lê a Bíblia de capa a capa todo ano. Mas o seu corpo físico, que é uma bênção que Deus te deu, você tá negligenciando, né? Então o jejum também, não tem como a gente falar hoje mais de jejum desatrelado a esse tópico do cuidado do corpo, porque isso o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E sem o seu corpo, não tem como você cumprir o propósito de Deus na sua vida. E foi isso que eu entendi, né? Depois, em outra live, eu vou entrar mais nesse assunto específico, porque aí é um assunto bem profundo. Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam é que existem esses tipos de jejum, né? Então, o jejum total, ele é a abstinência de tudo, inclusive de água, né? E esse jejum, ele necessita de um acompanhamento.
né? Foi até o que o pastor Luciano Subirá, se vocês quiserem procurar no YouTube, ele conta o testemunho dele, que ele foi acompanhado por uma equipe médica e entrou, né? E ele conseguiu fazer 40 dias de jejum total. Eu acho que só a água que ele tomava. E chá, assim, mas coisas assim, sem açúcar, coisa bem leve mesmo. Acho que era só isso, nem suco não era. Então, assim, ele tem muito material sobre isso. Aqui não tem como a gente falar de tudo, né? Falar de tudo numa live de 1 hora, porque é muita coisa assim que ele conseguiu entender, que Deus trouxe revelação para ele através do jejum. E tem uma coisa também no jejum que a gente ouve muitas vezes falar assim, quando eu jejum, a palavra, né? Jesus falou que lava o rosto, não faça igual os hipócritas, que fica com cara lá de doente, para todo mundo ver que você está jejuando, né? Para todo mundo saber, olha que bênção, que religioso que ele é, não é isso, tá? Então, assim, a gente tem que estar jejuando, né? Você tá ali bem e tal, mas se for necessário você explicar para uma pessoa, né? Um exemplo, você vai num lugar, em alguma coisa, numa confraternização, em algum momento, e que a pessoa fica ali insistindo pra você comer, não há problema nenhum. Você fala, não, obrigado, estou jejuando. Não tem nada. Você não vai falar, eu tô jejuando porque eu sou santa, porque eu tô... E começar a falar em línguas, não é isso, né? Mas não tem nada você falar. O que Jesus falou que a gente não podia fazer aí é contando aos quatro ventos. Ou senão eu pegar aqui meu celular, amanhã abrir uma live, gente... A partir de agora, eu tô de jejum de 18 horas, tá? Sem comer nada. Então, não é isso, tá bom? Então, assim, mas você falar, você avisar, eu, tipo, quase todas as vezes que eu tô de jejum, eu tenho que avisar pro meu marido, porque ele cuida muito. Então, ele fica assim, você não vai comer? Você não vai jantar? Vai lá comer, eu deixei isso pra você, olha o que eu trouxe pra você. Aí eu falo, querida, eu estou jejuando. Guarda, deixa guardadinho aí, que depois eu como. Então, assim, a gente tem que falar. Porque antigamente tinha um tabu, não pode falar jamais. Jejum é uma coisa secreta, é um segredo de Estado. Mas não é assim também, né? Então vamos lá. O intuito do jejum é um período de consagração, um voto a Deus, né? Um detox da alma, do físico e do espírito, não trazendo danos à nossa saúde, né? Deus não quer penitência de nós, que nós fique passando mal, desmaiando. Se você tem problema de gastrite, que você não pode ficar mais de 3 horas sem, você jamais pode fazer um jejum de 18 horas. O que você pode fazer é de parcial. Gente, eu vou colocar aí para vocês. Sugestão, né? Você pode fazer aquele jejum parcial, comendo frutas, legumes, né? Não é interessante você promova assim uma mudança radical do nada nos seus hábitos alimentares. Um exemplo. Tava travando, eu troquei. Melhorou agora? Tá melhor? Deixa eu trocar aqui os lábios novos. Melhorou? Então, nós não recomendamos que você faça um jejum assim, como que eu posso dizer, radical, né? Do nada, você é acostumado com uma rotina alimentar e do nada você volta e corta tudo geral, agora é 3 dias. Não faça isso, você vai passar mal, não é isso que o Senhor quer de nós. Eu quero, Letícia, começar a jejuar. Então, como que eu faço, né? Eu sugiro, comece com esse jejum de Daniel. Faça 21 dias tirando algumas coisas. Depois você passa por esse jejum de 12, 14 horas,
né, tomando água, ingerindo suco não é, chá, alguma coisa assim para hidratar. Depois você vai aumentando gradativamente as horas, aos poucos, até seu, fui, jejuei 14 horas, já tô acostumada, não tô sentindo, não sinto mais dor de cabeça, não passo mal, tá tranquilo. Então agora eu vou aumentar, vou para 18 horas. Tô beleza agora, vou para 20 horas. 22 horas, vai aumentando de 2 em 2 horas, né? E começa ali jejuando uma vez na semana, né? Uma vez que você vai mais estar tranquilo. E outra coisa, é importante você, não tem como você só jejuar com esse objetivo de alinhamento espiritual, se você não tiver um momento durante esse período para você orar e fazer leitura da palavra. Porque aí isso se torna o quê? Uma dieta. Se você está num dia muito corrido, não tem como jejuar. Se você não vai ter nenhum tempo de parar, de orar, de meditar na palavra, de aproveitar daquele momento que você está sensível para ouvir a voz de Deus, então não é jejum, né? É dieta. Mas assim, o que acontece também? Você pode construir esse jejum baseado numa oração, você com Deus, naquilo que Deus colocar no seu coração. Não existe uma regra, jejum é só 3 dias, é só esse parcial, o total, ou o radical, que é os 3 dias sem comer nada, né? Então, assim, não tem essa regra. Ore para o Senhor, né? Peça para o Senhor te orientar aquilo que Ele quer, o que você pode fazer para se aproximar dele. Ele vai te indicar. Talvez ele comece a te indicar e tira o Instagram um mês. Já fiz os detox de Instagram, 21 dias sem Instagram, é uma bênção. Fiz 3 dias de rede social total, sem WhatsApp, sem Instagram, sem YouTube, sem nada. É ótimo, você volta a viver a sua vida de 10 anos atrás. Você fala, meu Deus, parece que eu parei 10 anos atrás. Tanto que as redes sociais hoje é uma coisa que toma o nosso tempo. Então, assim, sabe, limpa a mente, os pensamentos. Então, assim, é muito bom para quem tem ansiedade, pensamento acelerado. Tente fazer esses 3 dias zero celular. Vê um dia, um período aí que você... se você tem um telefone fixo em casa, que se acontecer alguma coisa, alguém vai te ligar, entendeu? Você avisa para as pessoas mais próximas do seu convívio, né? Os seus familiares ali que você tem convívio, fala assim, durante esses 3 dias vocês não vão receber mensagem, não vou responder, não vou ligar, não vou falar com ninguém, beleza? Se vocês precisar, liga no telefone do fulano, deixa um recado e tal. Faça assim, é uma bênção. E jejue pelos motivos certos, para que isso não seja apenas uma dieta ou uma exibição de uma vida sacrificial, né? Jejue, quais os motivos então que eu tenho que jejuar, Letícia? Eu tenho que jejuar para vencer as nossas coisas, a gente tem que jejuar para vencer as nossas coisas internas, aquilo que você tem interno, que você tem dificuldade de vencer, tipo, se você é uma pessoa ansiosa, nervosa, estressada, assim, fora do padrão, tá? Se você é uma pessoa, se não muito triste, muito desanimada, muito negativa, muito pessimista, essas coisas do nosso eu, da nossa personalidade, do nosso caráter, se você vê em você traços de inveja, de orgulho, de soberba, de necessidade de aceitação, de aprovação, de reconhecimento, tudo isso é motivo para fazer jejum. Tudo isso é motivo para fazer jejum. E você vai jejuar e apresentar isso diante de Deus, Senhor, eu estou aqui, né? Vou iniciar esse propósito de jejum, porque eu não quero mais viver assim, não quero mais ser essa pessoa, muda o meu eu, muda o meu caráter. E aí o Senhor vai trabalhando, porque você vai começar a ficar sensível à voz de Deus. Porque é aquilo. Aquilo que você mais alimentar dentro de você é aquilo que vai ter mais poder de influência na sua vida. Então, se você alimenta mais o teu espírito, você não vai ter... E não tem como você alimentar muito o teu espírito e muito a tua alma. Um dos dois vai ficar a desejar. Então, assim, se você
alimenta muito a sua alma, é óbvio que o seu espírito vai, sua vida espiritual vai fraquejando, porque você está dando muito valor àquilo, a você, ao seu eu, entendeu? As suas vontades, as suas paixões, aquilo que te move, entendeu? Então, assim, o seu espírito, né, aquilo que te conecta com Deus, a obediência de estar ouvindo a voz do Senhor, de ser submisso à vontade dele, vai estar bem baixinho. Então, aí quando você começa a jejuar, entrar nesse lugar de jejum, de morte da carne, da alma, do eu mesmo, né? Então, o seu espírito começa a elevar. Eu não falo aqui, gente, morte da alma, misericórdia, não estou falando aqui de você se abandonar, se negligenciar. Um exemplo, eu vou começar agora só mais jejuar, não vou mais cuidar de mim, de fazer o que eu gosto, né, do meu autocuidado. Não é isso. Lembre que o nosso corpo, alma e espírito, nós temos que cuidar deles de maneira integral, né? O que eu falo é que muitas das vezes a gente fica só fazendo aquilo que a gente gosta, mas que não traz nenhum crescimento espiritual para nós, e isso vai o quê? Aumentando o nosso eu, o nosso ego, as nossas mazelas dentro de nós, e o nosso espírito vai diminuindo, né? A nossa submissão ao Senhor, a sensibilidade ao Espírito Santo. Então vamos prosseguir aqui que estamos meio atrasados. Falei demais sobre o jejum. Então vamos agora falar sobre o estudo da Bíblia, né? Que o estudo da Bíblia é muito importante, é fundamental. Não tem como eu dizer, ler a Bíblia é mais importante do que jejuar, orar é mais importante do que ler a Bíblia. São 3 disciplinas espirituais que andam juntas e a gente tem que tentar manter um equilíbrio entre elas, né? E a Bíblia, a leitura da Bíblia, igual eu falei sobre o secreto, sobre o devocional, leitura da Bíblia ela é fundamental. Não tem como termos vida com Deus sem leitura da Bíblia, né? Na base só de caixinha de promessa, não, já passou essa fase. Teve uma fase também que eu vivia só na base da caixinha de promessa, mas a gente já rompeu isso. Ou, né, nós temos que buscar ser mulheres profundas em Deus, mulheres que têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Né? Não é caixinha de promessa que vai sustentar a nossa vida espiritual. Você precisa de palavra sólida, você precisa de alimento, de substância. E isso é o quê? Leitura da Bíblia, você e Deus. Igual eu falei na live do devocional. Ouvir ministrações no YouTube é bom, nos fortalece, edifica. Ler livros devocionais, mesma coisa, são orientadores. Mas nada pode substituir a leitura bíblica diária, gente. Nada pode substituir isso, tá? Então, assim, o que eu sugiro, temos três tipos de formas de leitura bíblica. Temos a leitura bíblica diária, que eu aconselho você fazer assim. Você começa com Provérbios ou Salmos. Já viu Provérbios? Tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Então você pode ler um capítulo de Provérbios por dia, anota ali na Bíblia, coisa mais rápida, o que você entendeu, o que o Senhor falou com você, grifa, pronto, fez uma meditação da palavra de Deus. Agora tem a leitura também, os salmos também. Salmos também são bem práticos para isso, né? Principalmente se você tiver num período de jejum, os salmos são muito importantes, porque tem uns salmos que trazem bem a questão do arrependimento, do quebrantamento, do louvor a Deus, da adoração ao Senhor. Então, te conecta nesse ambiente espiritual, que é um livro da Bíblia, que te conecta num ambiente espiritual, assim, de adoração, de devoção, de louvor, de quebrantamento, de arrependimento, são os salmos, tá? Essa seria uma leitura diária. Você pode fazer juntamente com o seu livro devocional, né? Você lê lá seu livro devocional, mas lê um Provérbios ou um Salmo ao dia.
Nós temos também a leitura regular, né? Regularmente. Ou passagens bíblicas que você acha interessante. Não, eu vou ler esse mês todo sobre os milagres de Jesus. Mas aí eu vou ler assim, cada dia eu leio um milagre, uma passagem, o que Jesus fez e tal, anoto tudo ali e pronto. Traz uma grande edificação. Temos também a leitura anual da Bíblia completa. Gente, eu aconselho todo mundo fazer essa leitura ao menos uma vez na vida. É muito bom. Não para você sair mostrando para todo mundo que você leu a Bíblia toda, mas para você ter um conhecimento geral. Apesar que essa leitura bíblica anual, ela te dá um panorama geral do que é a Bíblia, né? Então, assim, dá uma pincelada rápida, porque não dá tempo de aprofundar, porque você tem que ler 3 capítulos por dia, e costuma ser um do Novo, um do Antigo, começa assim, tipo assim, um Gênesis, um Salmo e um capítulo de Mateus. Vai lendo assim, aí você procura um cronograma na internet, tem vários disponíveis, você procura e começa a seguir aquele cronograma. Ah, agora eu vou esperar, agora já estamos em março, Letícia, eu vou esperar agora só o ano que vem. Como diz aí a gente quando era adolescente, nada a ver. Nada a ver, gente. Pode começar agora. Você começa agora e aí você vai terminar em março do ano que vem. Entendeu? Então, procura aí uma leitura cronológica, né, da Bíblia para você ler, que é fenomenal. E no final dá uma sensação de, como que eu posso dizer, de satisfação, de realização, não tem preço. Quando você, já li vários livros, é bom quando você termina, mas quando você termina de ler a Bíblia, você olha assim e fala assim, Deus, obrigado, eu li a Bíblia toda em um ano, que bênção, né? Então, assim, é uma experiência maravilhosa. Fiz isso em 2020 num desafio, eu e a minha irmã, e foi maravilhoso, maravilhoso. Faça com uma amiga, chama uma amiga para fazer com você, e aí vocês colocam um desafio, igual a gente fez. A gente fez um combinado assim, ó, no final do ano, quando a gente vencer, a gente vai dar uma Bíblia uma para outra, uma Bíblia nova, combinado? Aí a gente tinha visto uma Bíblia lá na internet que a gente tinha achado muito bonita, então, ó, vai ser essa Bíblia, fechado. E no final do ano a gente trocamos essa Bíblia, uma com a outra. Foi muito legal, muito bom. Então, assim, é bom essa leitura nova você fazer em dupla, em trio, chama um grupo de amigas e começa. Não importa que começou agora, que nós já está entrando em março, dá tempo ainda. O que tem? Você termina em março do ano que vem, sem problema nenhum. A gente é muito marcada por pensamento. Ah, eu só vou comprar um devocional no início do ano. Agora, já estou em março, não vou comprar mais devocional não, deixa para o ano que vem. Não, a gente compra e usa até virar o outro ano. Deus, lembra, a gente tem que lembrar assim, Deus não é apegado ao nosso tempo, Deus é atemporal, Deus é kairos. Então, ele é desapegado a relógio, a dia, mês, semana, o negócio dele é o tempo em si como um produto, entendeu? Então, vamos lá. A gente falou da leitura anual, que é uma experiência muito rica, muito importante. Vou fazer uma leitura aqui, ó. Josué 1:8 fala assim, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E temos também o estudo bíblico, que ele é um estudo de aprofundamento. Como que ele funciona? O estudo bíblico funciona assim, você vai pegar um livro específico e vai ler ele, tirando todas as informações possíveis, e você vai demorar o tempo que for preciso para enxugar, espremer aquele livro e tirar tudo aquilo que Deus tem de revelação para você nesse livro da Bíblia. O ano passado, em janeiro, eu fiz isso com o livro de Esther, junto com um grupo de mulheres da minha igreja.
E foi uma bênção. A gente tirou, assim, ensinos poderosos do livro de Esther, né? Então, assim, você vai vendo que quando você se aproxima, quando você se aprofunda, o que que acontece? A leitura começa a ficar mais prazerosa, porque você começa a entender contexto, você começa a entender significado das coisas. Ah, e uma coisa, gente, que eu aprendi, né, é buscar o significado das palavras no hebraico, né? Vai lá no YouTube, no Google, um exemplo, você quer o nome, palavra tenda, lá no YouTube. Procura o nome tenda, no YouTube não, desculpa gente, no Google. Origem, significado e origem do nome tenda no hebraico. Por quê? Porque a nossa Bíblia, ela foi passada, primeiro ela foi escrita lá, né, pelas pessoas que escreveram, pelos profetas, pelos apóstolos, por todo mundo que escreveu a Bíblia, naquele tempo, na linguagem deles, né? No hebraico, aramaico e assim vai. Alguns escreveu alguns livros em grego, porque tinha alguma, ou estava naquele, ou escreveu para aquela certa carta, ou certa cidade, um destino, de usar para as cartas de Paulo, algumas delas foram escritas em grego, né? Ou em outra língua, idioma, para aquelas pessoas entenderem. E depois elas foram traduzidas, né? Todas para o grego, do grego para o latim, e do latim para o nosso, que é a língua portuguesa. Então, assim, muitas vezes, alguns significados originais das palavras, eles não conseguiram ser abarcados, porque senão não ia ter como compilar a Bíblia num livro. Ia ser, não teria como, né? Se fosse colocar o significado de cada palavra, o que significava em cada idioma que foi transcrito e tal, para você chegar lá no original. Assim, o sentido, a palavra revelada é a mesma, entendeu? Mas muitas coisas que ficam ali entre as entrelinhas, quando a gente vai começando a estudar a Bíblia com esse sentido de aprofundamento, o que acontece? A gente começa a ver outras coisas. Você começa a entender o contexto da época, por que falou isso, por que está assim escrito, para quem que foi. Então você começa a entender. Então faça um estudo dirigido desse livro, né, específico. Eu no momento estou ainda no livro de Neemias. E aí, e eu tenho uma coisa comigo, enquanto, por exemplo, eu parei num capítulo, num versículo, enquanto Deus não destravou aquilo em mim, eu não prossigo, entende? Não vou passando para frente. Então, assim, tô no livro de Neemias, já consegui extrair muitas coisas, mas ainda tem bastante coisas que eu tenho certeza que Deus ainda tem para me revelar. Então, ainda tô maçando ele, ainda tô ali lutando com ele, igual o Jacó. Só saio daqui quando o Senhor me pegar a minha cabeça. Então, façam isso. Eu tenho quem quiser, quem tiver interesse, me procura, me manda uma mensagem no direct, que eu envio para você. Eu tenho um estudo, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu tenho um estudo dirigido que eu uso ele como um roteiro nessas horas de estudar. Esse eu não vou achar aqui. Só um momentinho. Não, vai demorar para eu procurar, que é tanta coisa aqui. Quem tivesse interesse, depois me procura que eu te envio. É um roteiro, então você começa primeiro o contexto, procurando contexto, data. Para essa leitura de estudo, de aprofundamento, eu aconselho você procurar uma Bíblia de estudo. Ah, Letícia, mas tem a Bíblia de estudo no celular. Gente, foi aquilo que eu falei na época, na live do devocional. Quem quer aprofundar, não tem como aprofundar em celular, em Bíblia de celular. Você precisa de uma Bíblia física. Então, se você não tem, você quer aprofundar, procure uma Bíblia física de estudo, tá?
que ela vai trazer, ela traz ali na frente de cada capítulo, ela traz um contexto histórico, a data, explica o que significa cada parte daquele livro, o objetivo daquele livro, o que é aquele livro. Não, já é meio caminho andado. Uma Bíblia de estudo para esses estudos aprofundados num livro específico, tá? Não tem como ficar baixando, mas eu vou abaixar a versão King James, não sei o que, tá no celular. Você não vai ter noção de continuidade, entendeu? Você não tem aquele negócio de anotar ali, riscar, voltar, olhar o que você fez, ou senão você tá lá na frente, você volta, né, atrás para confirmar aquilo mesmo. Nossa, olha, isso aqui confirmou o que falou lá atrás, alguém tá confirmando aqui e tal, entendeu? Então, assim, Bíblia de papel, gente, é para quem quer aprofundar. A gente pode usar a Bíblia de papel na igreja para olhar um versículo rápido. Se você está no seu, igual eu falei, a questão do devocional, se você vai fazer um devocional no seu serviço, alguma coisa rápida, que você vai pesquisar rápida, fazer pesquisa rápida. Para leitura regular e leitura de aprofundamento, tem que ser Bíblia física. Escolha uma Bíblia uma Bíblia de versão mais de fácil acesso. Eu gosto muito da NVI, tá? Para quem vai começar agora, procure a NVI. Tem a NTLH, mas se você começar na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela é muito assim, muito básica, muito na nossa linguagem. O que vai acontecer? Depois você não acostuma mais com outras. Aí você não vai dar conta de ler ARA, ARC e essas outras versões mais tradicionais, elas são boas porque elas trazem as palavras, lembra que eu falei do significado das palavras? Elas trazem as palavras de maneira mais original. Se você já procura numa nova linguagem de hoje, ela vai estar muito abrasileirada, podemos assim dizer, muito aportuguesada. Então, você não vai pegar aquele sentido original daquela palavra. Então, assim, se você for fazer estudo, pegue no máximo a NVI, tá? Essas NTLH não dá não. E tem duas versões que são versões poéticas, elas não são versões originais. É a linguagem de hoje, que ela é linda para você fazer junto com esse aprofundamento, você ter essa Bíblia, linguagem de hoje não, desculpa gente, mensagem, Bíblia, a mensagem, ela traz uma versão poética e dá um entendimento, mas junto com a outra, tá bom? De uma versão mais tradicional, você vai elencando as duas para você entender. E tem a TPT, Translation, é uma aí que eu ouço muito falar, que ela é muito linda, a versão dela, mas ela é poética, mas ainda não tem em português ainda, só traduzido os salmos, e não é acessível para baixar ainda gratuito, você tem que comprar o aplicativo, mas acredito que em breve vai ter, que ela é muito bonita também. Mas busquem uma Bíblia de estudo, NVI, entendeu? Qualquer coisa você coloca em outra tradução mais simples no celular para você entender. Tenha um caderninho de anotação para você anotar aquilo que Deus vai falar com você. E é isso, gente. A leitura da Bíblia, a meditação da palavra é fundamental para a nossa vida cristã. Não tem como a gente seguir essa vida cristã sem essas disciplinas espirituais, né? Sem jejum, sem oração, sem meditação da palavra, né? E outra coisa que faz muito sentido, vou fazer dar uma dica, compartilhe aquilo que você tem aprendido, compartilhe com um grupo de amigas, monta um grupo de amigas aí, vai estudar um livro, começa com o livro de Esther, gente, o livro de Esther é lindo, junta aí, vai ler o livro de Esther, uma compartilha com a outra o que foi aprendendo, vai buscando na internet, entendeu? Mensagens que falem sobre, estudos que falem sobre, vai ler, vai pesquisar, sabe? Sobre a palavra, porque é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos aproxima de Deus. Amém?
Então, é isso. Vou orar com vocês. Já é 7h10, já teremos 1 hora de live. Então, vamos orar. Depois que essa live entrar aí, compartilha com o que você acha que pode ser abençoado, né? E daqui a pouco também, questão assim de mais ou menos 1 hora, eu já lanço lá no YouTube, tá? Então, é isso. O mês que vem, agora vamos entrar em março, vamos entrar com uma nova série de lives, né? Então, assim, muito importante, mês de março, mês da mulher. Então, nós vamos falar sobre as mulheres que nos influenciam. Cada dia vai ser uma mulher. Então, vai ser assim, imperdível. Tá ótimo. Vai ser uma bênção, gente. Não perca, viu? Fiquem com Deus. Tenham um final de semana abençoado e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que esteve aqui presente nessa live, das que ainda vão ouvir, das pessoas que vão ser alcançadas através, Senhor, desse recurso. Senhor, que a tua palavra, Senhor, as tuas verdades possam entrar no coração das tuas filhas. Deus, e que essa fome, essa sede, essa vontade de entender mais da tua palavra, de se aprofundar, Senhor, seja, Senhor, marcado no nosso coração, que possamos ser mulheres profundas, mulheres bíblicas, mulheres que não se conformam com o raso, com a superficialidade, que não aceitam apenas aquilo que vem de terceiro, mas que buscam em Ti, no Senhor, a fonte, Senhor, as verdades que o Senhor tem para revelar a cada uma de nós de maneira única e especial, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos alerta, Senhor, nos aviva, Senhor, para a leitura da Tua palavra, para as práticas do jejum, Senhor, traz, Senhor, norte para nós, aquilo que nós precisamos, ou aquilo que nós precisamos negar em nós mesmos, Senhor, aquilo que nós precisamos sacrificar no nosso eu, na nossa carne, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda também a ser perseverantes na oração, Pai. Que essas disciplinas, ó Pai, elas possam ser não somente, ó Pai, uma parte do nosso dia, uma tarefa a ser cumprida ou a ser colocado um cheque, Senhor, numa lista de atividades, mas que seja, Pai, parte da nossa essência, da nossa existência contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém, irmãs. Fiquem com Deus. Bom, tenha um final de semana abençoado e até o próximo mês, né, na série As Mulheres que Nos Influenciam.